Meu nome é Lívia. Cresci acreditando que a vida podia ser construída com pequenas vitórias, como costurar uma barra de calça para ajudar em casa ou passar noites inteiras estudando para uma prova que poderia me garantir uma bolsa. Meus pais sempre repetiam que dignidade era o maior patrimônio que alguém poderia carregar, e talvez por isso eu tenha aprendido desde cedo a caminhar com a cabeça erguida, mesmo quando o bolso estava vazio. Meu pai era pedreiro, mãos calejadas que ergueram casas que nunca seriam nossas, e minha mãe costurava para famílias ricas que a tratavam como invisível. Eu olhava para eles e prometia a mim mesma que encontraria um jeito de quebrar esse ciclo. Na adolescência, minha paixão pelos livros se tornou refúgio. Eu mergulhava nas histórias como quem encontra portais secretos para escapar de uma realidade dura. Era no silêncio da madrugada, iluminada pela chama trêmula de uma vela, que lia clássicos e escrevia redações que ninguém além de mim veria. Havia dias em que faltava comida na mesa, mas nunca faltou fé de que a educação me salvaria. Com o tempo, consegui bolsas de estudo e, mais tarde, a vaga como professora de literatura. Hoje, cada vez que vejo os olhos dos meus alunos brilharem ao entender uma metáfora ou ao se emocionarem com um poema, sinto que cumpro uma missão maior do que qualquer riqueza material poderia me dar. Foi em uma biblioteca que conheci Rafael. Eu estava debruçada sobre um livro de Drummond quando ouvi uma voz suave ao meu lado perguntar: "Você acredita mesmo que a poesia pode mudar o mundo?" Levantei os olhos e vi aquele homem alto, sorriso sincero e olhar curioso. Sorri sem pensar e respondi: "Acredito que muda pelo menos o mundo de quem lê." Ele riu, e desde então nossas conversas nunca mais pararam. Rafael vinha de um universo totalmente diferente do meu. Filho de uma família rica, acostumado a festas luxuosas e viagens internacionais, mas em vez de se perder no próprio privilégio, ele parecia sedento por autenticidade. Aos poucos, fomos nos aproximando. Saíamos para caminhar em praças, dividíamos cafés simples em padarias de bairro e ríamos de coisas que ninguém mais acharia engraçado. Lembro de uma tarde em que ele segurou minha mão e disse: "Eu nunca conheci alguém que me fizesse sentir tão em casa como você." Meu coração disparou porque percebi que, apesar de nossas diferenças, havia uma verdade entre nós impossível de ignorar. Quando me pediu em casamento, não havia dúvidas, aceitei, porque sabia que estava escolhendo não apenas um homem, mas um companheiro de vida, alguém disposto a segurar minha mão em qualquer tempestade. Nosso lar nunca foi grande. Temos um apartamento pequeno, mas cheio de vida. Plantas espalhadas pelos cantos, livros empilhados que se transformaram em móveis improvisados, e uma cozinha que vive impregnada de cheiro de alho e cebola dourando na panela. Rafael nunca reclamou da simplicidade, pelo contrário, dizia todas as noites: "Aqui eu encontro paz, Lívia. Aqui é onde eu sou feliz." Ele poderia ter escolhido permanecer cercado de luxo, mas preferiu dividir comigo uma rotina feita de cumplicidade, de conversas sussurradas antes de dormir, de apoio silencioso em dias difíceis. Ainda assim, havia um peso que eu não conseguia ignorar: a presença constante de Dona Cláudia, minha sogra. Desde o primeiro encontro, percebi a forma como seus olhos me analisavam, como quem avalia uma peça de roupa barata em meio a vestidos de grife. Suas palavras eram sempre educadas, mas carregavam veneno escondido. Uma vez, quando Rafael saiu da sala, ela se aproximou de mim e disse: "Você sabe que ele poderia ter escolhido melhor, não sabe?" Fingi não ouvir, mas dentro de mim ardeu a certeza de que nunca teria sua aprovação. Apesar disso, continuei tentando. Levei presentes em datas comemorativas, ofereci ajuda em reuniões de família, sempre buscando uma brecha que me permitisse ser aceita. Mas cada gesto era respondido com frieza, cada sorriso com indiferença. Rafael percebia, e muitas vezes me abraçava dizendo: "Não importa o que ela pense, eu escolhi você." Essas palavras me fortaleciam, mas não apagavam as marcas das pequenas humilhações. Minha vida parecia dividida entre dois mundos: o da sala de aula, onde eu era respeitada e valorizada, e o das reuniões familiares, onde me sentia sempre uma intrusa. Eu tentava acreditar que, com paciência, Dona Cláudia mudaria de opinião, que algum dia me veria pelo que sou e não pela minha origem. O que eu não sabia é que essa esperança se transformaria em uma das provas mais duras da minha vida.
A lição que me aguardava não seria ensinada em livros, mas gravada em minha pele através da dor da humilhação e, depois, pela força da superação. Desde que entrei na família de Rafael, sempre senti que havia um muro invisível me separando deles. Era como se eu tivesse sido convidada a um banquete, mas me fosse permitido apenas assistir de longe, sem nunca me sentar à mesa. A cada reunião, cada jantar ou comemoração, percebia os olhares atravessados, as conversas sussurradas e os sorrisos que terminavam antes mesmo de começar. No início, tentei acreditar que era apenas impressão minha, uma insegurança causada pelas diferenças de classe social. Mas, com o tempo, ficou impossível negar, não era imaginação, era rejeição. Dona Cláudia, a mãe de Rafael, sempre foi a figura central desse distanciamento. Uma mulher elegante, de postura impecável e palavras afiadas, que fazia questão de lembrar a todos de seu sucesso. Sempre que chegávamos, ela me cumprimentava com um beijo rápido na face e um comentário sutil que feria mais do que um tapa. Nossa, como você é simples, Lívia. É bom que meu filho finalmente tenha alguém que o lembre da realidade. Ou então, você deve estar aprendendo muito com essa família, não é? Essas frases, ditas diante de todos, arrancavam risadinhas dos parentes mais próximos, e eu ficava ali, tentando disfarçar a dor com um sorriso forçado. O pai de Rafael, embora menos cruel, também não fazia esforço para esconder a decepção. Ele preferia o silêncio, mas seu silêncio era pesado, carregado de desaprovação. Seus irmãos, por outro lado, assumiam a postura de cúmplices da mãe, repetindo suas piadinhas ou me ignorando completamente. Havia festas em que passava a noite inteira conversando apenas com Rafael, enquanto os outros agiam como se eu fosse invisível. Eu sempre tentava me manter firme, lembrando das palavras de meus pais: nunca se envergonhe de quem você é. Mas havia noites em que eu chegava em casa e me trancava no banheiro para chorar em silêncio, sem deixar Rafael perceber. Ele já carregava a culpa de ver a mãe me tratar daquela forma, e eu não queria aumentar seu peso. Mesmo assim, ele notava. Muitas vezes segurava minha mão por baixo da mesa, apertando como se dissesse em silêncio: estou com você. Uma cena ficou gravada na minha memória. Em um jantar de família, Dona Cláudia comentou, diante de todos: Rafael sempre teve bom gosto, mas às vezes o coração engana a razão. O silêncio constrangedor que se seguiu foi cortado apenas pela risada de uma das cunhadas, que murmurou: acontece. Senti meu rosto corar, a garganta arder. Olhei para Rafael, e ele não hesitou, levantou-se da mesa e disse com firmeza: se minha razão falhar, ainda assim eu escolheria Lívia 1000 vezes. O ambiente congelou, e Dona Cláudia se calou por alguns instantes, mas em seu olhar havia uma promessa de que aquilo não ficaria sem resposta. Foi naquele momento que percebi a extensão da batalha em que estava envolvida. Não era apenas uma questão de aceitação, já era uma disputa silenciosa por território, uma guerra de olhares, palavras e silêncios em que eu era a estranha que ousara desafiar as expectativas. Por mais que eu me esforçasse, parecia que nunca seria suficiente. A cada visita, eu me sentia como alguém em constante julgamento, como se minha presença fosse uma falha a ser corrigida. E, ainda assim, eu resistia. Não por acreditar que conquistaria a aprovação de Dona Cláudia, mas porque sabia que, se recuasse, ela teria vencido. Eu não estava disposta a entregar minha dignidade em troca de um sorriso falso. Mas havia algo que eu não podia prever: aquela rejeição, que já me corroía em silêncio, estava prestes a se transformar em algo muito maior. Um evento que revelaria até onde Dona Cláudia estava disposta a ir para me humilhar e mostrar que, para ela, eu jamais seria parte de sua família. O aniversário dela se aproximava, e eu, ingênua, ainda não fazia ideia do quanto aquele dia marcaria a minha vida para sempre. Quando Rafael me contou que a mãe estava organizando uma festa grandiosa para celebrar mais um aniversário, senti um frio percorrer minha espinha. Parte de mim queria recusar a ideia de comparecer, sabia que seria apenas mais uma noite em que eu teria que suportar olhares julgadores e comentários venenosos. Mas outra parte, mais teimosa, me dizia que talvez aquela fosse a oportunidade de, finalmente, conquistar algum espaço naquela família que tanto me rejeitava. Eu me agarrei à esperança como quem segura um galho em meio à correnteza. Se eu mostrasse generosidade,
talvez ela se abrisse para mim. Passei noites pensando em qual presente levar. Não queria nada que soasse forçado ou interesseiro, mas também não queria parecer desatenta. Foi então que tive a ideia do cheque de R$ 5.000. Não era pouco para mim, muito pelo contrário. Era dinheiro economizado com cuidado, retirado de pequenas reservas que mantínhamos para emergências. Lembro de segurar a caneta antes de preencher o valor e sentir um nó na garganta. 5.000 representavam muito do meu esforço, da minha luta, mas também poderiam simbolizar a minha disposição de dar algo significativo, como se fosse uma ponte entre mim e Dona Cláudia. Enquanto dobrava o cheque e o colocava em um envelope elegante, imaginei a reação dela. Visualizei um sorriso, talvez um olhar surpreso, quem sabe até uma palavra de agradecimento. Eu sabia que era uma fantasia, mas me permiti sonhar com esse gesto, porque queria acreditar que ainda havia espaço para uma trégua. Na semana que antecedeu a festa, preparei tudo com cuidado. Escolhi um vestido que não fosse chamativo demais, mas que revelasse bom gosto. Passei horas ajustando a bainha, fazendo pequenos reparos, porque não tinha condições de comprar algo novo. Quando finalmente me olhei no espelho, senti orgulho. Eu não precisava de grifes para estar bonita, e queria que ela visse isso. Rafael, ao me ver pronta, me envolveu em um abraço e disse: "Você é a mulher mais linda que eu conheço. Não deixe ninguém convencê-la do contrário." Essas palavras me aqueceram por dentro, como se fossem uma armadura invisível. Ainda assim, no fundo do meu coração, havia uma ansiedade difícil de domar. Lembrei das festas passadas, do modo como eu sempre me sentia deslocada, e temi que o mesmo acontecesse novamente. Mas me apeguei à ideia de que, desta vez, tudo seria diferente. Afinal, quem poderia desprezar um presente tão generoso? Quem poderia negar a boa vontade de alguém que estava ali para somar e não para dividir? Na véspera do evento, sentei-me à mesa da cozinha com Rafael e compartilhei meus sentimentos. Ele segurou minha mão e disse: "Lívia, você não precisa provar nada para ninguém. Se quiser ir, eu vou com você. Se não quiser, nós dois ficamos em casa e celebramos à nossa maneira." Sorri com gratidão, mas respondi: "Eu quero ir. Não por ela, mas por mim. Quero saber que tentei, que não me rendi sem lutar." Naquela noite, enquanto o envelope com o cheque repousava sobre a mesa de cabeceira, senti uma estranha mistura de esperança e medo. Eu não sabia, mas aquele pedaço de papel carregava muito mais do que um presente. Era o símbolo da minha tentativa de conquistar respeito, de me afirmar diante de uma família que nunca me quis por perto. E, ao mesmo tempo, seria a faísca de uma revelação que mudaria para sempre o rumo da minha história. O dia da festa amanheceu como se fosse qualquer outro, mas dentro de mim havia uma mistura de ansiedade e esperança. Vesti o vestido que havia separado com tanto cuidado, prendi os cabelos de uma forma simples, mas elegante, e coloquei o envelope com o presente na bolsa. Antes de sair, olhei uma última vez para o espelho e tentei me convencer de que nada daria errado. Rafael me abraçou forte e disse: "Vai dar tudo certo, Lívia. Hoje será diferente." Eu queria acreditar. Chegamos à mansão pouco antes do início oficial da comemoração. As luzes já brilhavam intensas, refletindo nos vidros da fachada imponente. Carros de luxo estacionavam um atrás do outro, e eu me sentia um pouco deslocada naquele cenário, mas segurei firme na mão de Rafael. Caminhamos até a entrada, onde 2 seguranças controlavam a lista de convidados. Foi quando tudo desmoronou. O homem de terno preto olhou para o papel em suas mãos, depois para mim, e franziu o senho. "Seu nome não está aqui." Tentei manter a calma e respondi: "Deve estar, eu sou a esposa de Rafael." Ele voltou a conferir, e depois de alguns segundos disse com frieza: "O nome está sim, mas na lista de funcionários. A senhora está escalada como faxineira." As palavras bateram em mim como um soco no estômago. Senti meu rosto queimar, o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Olhei ao redor e percebi que alguns convidados que aguardavam para entrar tinham ouvido. Vi risos contidos, cochichos rápidos. Minhas mãos tremiam. Rafael imediatamente se irritou, mas antes que ele pudesse reagir,
peguei o celular e liguei para a aniversariante. Do outro lado da linha, a voz de Dona Cláudia soou clara, carregada de ironia. Ah, Lívia, eu achei que você fosse entender o recado. Seu lugar não é aqui, entre os convidados. Vá limpar o chão, é isso que combina com você. Senti meu coração gelar. Era como se cada palavra fosse uma lâmina, cortando qualquer ilusão que eu ainda pudesse ter engolido em seco, tentando não deixar que as lágrimas caíssem na frente de todos. Rafael tomou o celular da minha mão e tentou falar com ela, mas ela desligou sem dar chance. Fiquei ali, parada, observando o contraste entre o brilho da festa e a escuridão que me consumia por dentro. Pensei em todas as tentativas que fiz para agradá-la, nos presentes, nos gestos de gentileza, e percebi que nada nunca seria suficiente. Eu não era aceita e nunca seria, não importava o que fizesse. Segurei o braço de Rafael e sussurrei: vamos embora. Ele hesitou, indignado, mas acatou minha decisão. Dei alguns passos para trás, ainda sentindo os olhares sobre mim, como se fosse um espetáculo de humilhação. No caminho até o carro, cada batida do meu coração parecia gritar a mesma verdade. Eu tinha sido excluída, não por engano, mas por escolha. Dentro de mim, algo começou a mudar. A dor era profunda, mas havia também um fogo que eu não sabia que existia. Eu não derramaria uma única lágrima na frente daquela família. Se Dona Cláudia queria me reduzir a nada, teria que aprender da pior forma que eu não era alguém fácil de apagar. O que ainda não sabia era que, naquele momento, começava a nascer a decisão que mudaria o rumo daquela noite para sempre. No silêncio pesado do carro, a mão de Rafael apertava a minha com tanta força que parecia querer impedir que eu me desmanchasse ali mesmo. Eu olhava pela janela, vendo as luzes da mansão ficarem cada vez mais distantes, e uma mistura de raiva e tristeza se acumulava dentro de mim. Era como se o ar estivesse preso no meu peito. Eu queria chorar, queria gritar, mas uma voz firme dentro de mim dizia: não. Não dê a ela esse prazer. Quando chegamos em casa, sentei-me à mesa da cozinha e coloquei a bolsa diante de mim. O envelope com o cheque repousava lá dentro, como se fosse um lembrete cruel de tudo o que eu tinha planejado. Olhei para ele longamente. 5.000 reais. Não era apenas dinheiro. Era sacrifício, era cada hora de trabalho, cada renúncia. Eu havia juntado esse valor pensando que poderia ser uma ponte entre nós. Agora, era apenas um símbolo da minha ingenuidade. Rafael me observava em silêncio, até que disse: Lívia, esquece esse presente. Não precisamos dela. Não precisamos provar nada para ninguém. Mas minha mente já trabalhava em outra direção. Respirei fundo, levantei o olhar e respondi: eu vou devolver, mas não do jeito que ela espera. Ele me encarou, confuso, enquanto eu retirava o cheque da bolsa. Abri a gaveta e peguei uma caixa pequena de madeira, dessas que guardamos para lembranças. Coloquei o envelope de lado e, no lugar dele, escolhi algo simbólico. Algo que, para mim, representava mais do que qualquer quantia em dinheiro. Enquanto preparava a caixa, senti uma calma estranha me invadir. Não era mais a Lívia que engolia lágrimas no banheiro para que ninguém visse. Eu não queria vingança, mas queria deixar claro que minha dignidade não estava à venda. Rafael tentou argumentar: você não precisa se expor mais, já basta o que ela fez hoje. Mas balancei a cabeça e disse: eu preciso, Rafael. Não por ela, mas por mim. Preciso mostrar que não vou aceitar esse papel de humilhada em silêncio. Saímos novamente. O caminho de volta até a mansão pareceu mais curto do que antes, como se o destino estivesse nos puxando. O movimento na festa continuava intenso, música alta, risadas e passos apressados ecoavam pela calçada. Eu me aproximei discretamente da mesa dos presentes, com a cabeça erguida, e depositei a caixa ali, entre pacotes luxuosos e laços reluzentes. Por um instante, meus olhos se encontraram com os de uma das tias de Rafael, que me olhou com surpresa. Mas eu não disse nada. Apenas virei as costas e saí de lá como se fosse invisível. Dentro do carro, enquanto nos afastávamos pela segunda vez, Rafael passou o braço em volta dos meus ombros e disse baixinho:
você tem mais coragem do que qualquer um deles. Fechei os olhos e deixei que suas palavras me envolvessem. Eu não sabia exatamente como tudo se desenrolaria depois, mas tinha certeza de uma coisa: minha decisão havia mudado o rumo daquela noite. E, de um jeito ou de outro, Dona Cláudia seria obrigada a me ouvir, mesmo que em silêncio, quando abrisse aquele presente. Naquela noite, quando voltei para casa pela segunda vez, parecia que um peso havia sido retirado dos meus ombros, mas ao mesmo tempo havia uma tensão no ar, como se eu estivesse prestes a assistir ao desfecho de uma peça que eu mesma havia iniciado. Eu não estava mais na mansão, mas conseguia imaginar cada detalhe do que estava acontecendo lá dentro. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, minha decisão teria seu impacto. Horas depois, meu celular começou a vibrar sobre a mesa da sala. Primeiro uma chamada, depois outra, até que a tela ficou iluminada sem parar. Olhei para o visor e vi o nome dela, Dona Cláudia. 30 chamadas perdidas em sequência. O número crescia como uma sirene silenciosa me lembrando de que o presente já tinha sido aberto. Senti um arrepio percorrer minha pele, não de medo, mas de confirmação. Ela havia experimentado, ainda que por um instante, o mesmo gosto amargo que tantas vezes me fez engolir em silêncio. Mais tarde, uma das primas de Rafael, que não tinha culpa da arrogância da matriarca, me enviou mensagens descrevendo a cena. A sala estava cheia, todos reunidos em volta da mesa principal, quando começaram a abrir os presentes. Eram caixas caras, perfumes importados, joias, objetos de cristal. A cada pacote, os convidados aplaudiam e comentavam. Quando chegou a vez da minha caixa, havia expectativa. Todos sabiam que eu havia preparado algo, e muitos esperavam ver em mim um esforço desesperado de agradar. Dona Cláudia sorriu de canto ao pegar a embalagem simples, como se já antecipasse mais uma oportunidade de zombar. Ela abriu devagar, para prolongar o momento, e então encontrou não o cheque de 5.000, mas algo completamente diferente. Ali dentro, repousava apenas um cartão em branco, sem nenhuma palavra escrita. Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Alguns convidados trocaram olhares, outros prenderam a respiração esperando sua reação. Foi nesse instante que, segundo me contaram, ela perdeu o controle. Tentou rir, mas o riso soou falso, trêmulo. Um dos convidados murmurou: "Isso é uma piada", e outro completou: "Ela não teria coragem". A expressão de Dona Cláudia, acostumada a manter a compostura, se desfez diante de todos. O rosto dela empalideceu, e ela deixou escapar, em voz alta: "Onde está o dinheiro?". Foi o bastante para que todos percebessem que havia uma expectativa oculta, que ela havia contado com algo mais do que um simples presente. A partir dali, o que se seguiu foi um espetáculo de constrangimento. Ela tentou ligar para mim repetidamente, ignorando o fato de estar rodeada por convidados. Alguns começaram a comentar em voz baixa, outros riram discretamente da situação. A grande anfitriã, que sempre se orgulhara da postura impecável, estava exposta diante de todos, e não havia como apagar aquilo. Enquanto as ligações continuavam a chegar ao meu celular, sentei-me no sofá da sala e apenas observei a tela piscar. Rafael, ao meu lado, colocou o braço sobre meus ombros e disse: "Agora ela sabe, Lívia. Agora ela entende que não tem poder sobre você". E eu sorri, não com alegria, mas com a serenidade de quem, pela primeira vez, havia devolvido a humilhação sem precisar pronunciar uma única palavra. Naquela noite, percebi que o presente que deixei sobre a mesa não foi apenas uma caixa vazia. Foi um recado. Uma resposta. A prova de que minha dignidade não tinha preço. E o estrondo que ecoou na festa não veio de mim, veio do silêncio que ela nunca soube suportar. Na manhã seguinte, o telefone ainda não havia parado de tocar. As chamadas da noite se transformaram em mensagens longas, algumas cheias de exigências, outras carregadas de justificativas apressadas. Dona Cláudia, que sempre se orgulhara da postura altiva, agora parecia desesperada em tentar controlar os estragos. Eu não respondi a nenhuma. Permaneci em silêncio, deixando que o peso da minha ausência fosse a resposta mais forte que ela poderia receber. Rafael, no entanto, não se contentou em observar de longe.
Ele tomou uma decisão que me pegou de surpresa: enfrentar sua mãe pessoalmente. Chega, Lívia, ele disse, firme, enquanto pegava as chaves do carro. Eu não vou deixar que ela continue pisando em você. É hora de colocar um ponto final nisso. Olhei para ele, insegura. Parte de mim temia que esse confronto trouxesse ainda mais dor, mas havia outra parte, mais cansada, que ansiava por ver alguém finalmente se levantar por mim. Concordei em silêncio e fui com ele. Quando chegamos à mansão, o ambiente era outro. A festa havia terminado, mas os resquícios ainda estavam lá, balões murchos, copos espalhados e o silêncio desconfortável de uma casa que havia sido palco de uma cena vergonhosa. Dona Cláudia estava na sala, sentada em seu sofá de couro branco, com uma taça de vinho na mão e o olhar perdido. Ao nos ver, endireitou a postura imediatamente, tentando recuperar a compostura. Finalmente tiveram coragem de aparecer, ela disse, com a voz carregada de veneno, mas sem a firmeza de antes. Rafael não hesitou. Não estamos aqui para mais um jogo, mãe. Estamos aqui para deixar claro que o que você fez ontem foi inaceitável. Ela riu, um riso nervoso. Inaceitável? O que é inaceitável é uma mulher como essa, apontou para mim, achar que pode entrar na minha família e ser tratada como igual. Eu só coloquei as coisas em seus devidos lugares. Antes que eu pudesse responder, Rafael deu um passo à frente, e sua voz cortou o ar. Basta. Lívia é minha esposa. E se você não a respeitar, então não me respeita. Eu não vou permitir que continue tratando-a como lixo para satisfazer seu ego. O silêncio que se seguiu foi pesado. Vi nos olhos dela uma mistura de choque e orgulho ferido. Ninguém nunca havia falado com Dona Cláudia daquela forma. Os segundos se arrastaram como horas, até que ela tentou recuperar o controle. Você não entende, Rafael, eu só quero o melhor para você. Essa mulher vai te arrastar para baixo. Ele se voltou para mim e segurou minha mão com firmeza. Não, mãe. Ela me eleva todos os dias. O que me arrasta para baixo é essa guerra sem sentido que você insiste em travar. Se continuar assim, quem vai me perder não é ela, é você. As palavras dele ecoaram pelo salão como um veredito. Eu vi Dona Cláudia empalidecer, e pela primeira vez, sua arrogância se dissolveu em algo próximo do medo. Ela percebeu que estava prestes a perder o que mais valorizava, o controle sobre o próprio filho. Saímos de lá sem esperar resposta. No caminho de volta, Rafael permaneceu em silêncio, mas sua mão não largou a minha em nenhum momento. Dentro de mim, um misto de alívio e incredulidade se entrelaçava. Eu nunca havia imaginado que o confronto final aconteceria assim, diante dela, com Rafael expondo em voz alta aquilo que sempre senti em silêncio. Naquele instante, percebi que o jogo tinha mudado. Não era mais sobre tentar ser aceita. Era sobre não permitir ser diminuída. E, pela primeira vez, não éramos apenas eu contra Dona Cláudia. Éramos nós dois. Juntos. Naquela noite, já de volta em casa, fiquei longos minutos parada diante da mesa da cozinha, olhando para os pedaços do cheque que ainda repousavam dentro do envelope. Cada rasgo representava não apenas o dinheiro que deixei de entregar, mas também a decisão de não me curvar mais a ninguém. Segurei um dos fragmentos entre os dedos e sorri com amargura. Por tanto tempo, eu havia acreditado que generosidade poderia abrir portas, que meu esforço seria visto como prova de valor. Mas percebi, enfim, que não era a quantia ou o gesto que estavam em julgamento, era eu. E eu nunca teria a aprovação dela, não importa o que fizesse. Sentei-me, puxei o envelope, com calma, terminei de rasgar os papéis em tiras finas, deixando que caíssem como neve sobre a mesa. Rafael me observava em silêncio. Seus olhos refletiam orgulho, como se cada movimento meu fosse a prova de uma coragem que ele sempre soube que eu possuía. Ele se aproximou, tocou meu ombro e disse: "Você fez o que precisava ser feito, Lívia. E eu estarei ao seu lado em cada consequência." As palavras dele me aqueceram. Pela primeira vez em muito tempo, não me senti sozinha naquela guerra silenciosa. Era como se tivéssemos atravessado juntos uma barreira invisível,
deixando para trás a sombra sufocante que Dona Cláudia sempre tentará projetar sobre nós. Olhei para ele e respondi: eu não quero mais gastar minhas forças tentando agradar quem só quer me destruir. Quero viver a minha vida com você, livre de tudo isso. Ele sorriu e me abraçou com firmeza. Naquele abraço, senti uma sensação de liberdade que nunca tinha experimentado. Não era apenas o alívio de ter enfrentado a situação, mas a clareza de que eu finalmente havia me libertado do peso da aprovação que nunca viria. A humilhação da festa se transformava em algo diferente, quase como uma cicatriz que não dói mais, mas que serve de lembrança do quanto já suportei. Durante dias, as chamadas insistentes de Dona Cláudia continuaram. Mensagens longas, justificativas, tentativas de manipulação. Eu não respondi a nenhuma. Descobri que o silêncio era a arma mais poderosa que eu poderia usar. Cada vez que meu telefone vibrava, eu apenas desligava a tela e voltava a sorrir para Rafael. A cada recusa, sentia-me mais forte. Eu estava aprendendo a dar valor à minha voz e, principalmente, à minha ausência. O que antes era dor agora se transformava em combustível. Entendi que eu não precisava de aprovação para existir. Minha vida não precisava se moldar ao que aquela mulher achava ou deixava de achar. E foi nesse momento que aconteceu a verdadeira virada. Percebi que a vitória não estava em conquistar o respeito dela, mas em não precisar dele. Naquela noite, antes de dormir, deitei a cabeça no ombro de Rafael e sussurrei: a partir de agora, não vamos mais viver na sombra dela. Vamos escrever nossa própria história. Ele me beijou na testa e respondeu: já estamos escrevendo, Lívia. E o próximo capítulo será só nosso. Adormeci com um peso a menos no coração e a certeza de que, por mais doloroso que tivesse sido, eu tinha vencido. Porque a maior vitória não foi envergonhar Dona Cláudia diante dos outros. Foi recuperar a mim mesma. O silêncio que escolhi manter diante de todas as chamadas e mensagens de Dona Cláudia se tornou, para mim, uma espécie de escudo. No início, parecia difícil ignorar. O celular vibrava sobre a mesa, a tela piscava com insistência, mas eu apenas virava o rosto. Descobri que não responder era, na verdade, a resposta mais poderosa que eu poderia dar. E foi nesse silêncio que as consequências começaram a se desenhar, uma a uma, como peças de dominó caindo em sequência. A primeira consequência veio para a própria Dona Cláudia. Aquela cena da festa, a caixa aberta diante de todos, seu rosto em choque, os cochichos dos convidados, espalhou-se como fogo entre os círculos sociais que ela tanto prezava. Mulheres que costumavam aplaudi-la em eventos começaram a comentar pelas costas, rindo do vexame. Alguns amigos próximos se afastaram, desconfortáveis em permanecer ligados a uma imagem agora manchada. A empresária altiva e intocável havia se transformado em motivo de piada. E, no fundo, eu sabia, nada do que eu pudesse ter dito teria ferido mais do que ver sua reputação desmoronar diante dos próprios pares. O pai de Rafael, sempre acostumado a se manter neutro, não conseguiu mais sustentar a máscara de silêncio. A cobrança dos outros familiares caiu sobre ele também, como se fosse cúmplice da arrogância da esposa. E, em certo sentido, era. O silêncio dele havia permitido que a crueldade florescesse sem freios. Lembro-me de ouvir de uma tia de Rafael: seu pai não abriu a boca para defendê-la, e agora paga o preço junto com sua mãe. Pela primeira vez, ele começou a se isolar dentro da própria casa, como se o peso da omissão tivesse finalmente se tornado insuportável. Os irmãos de Rafael, que antes repetiam as piadas da mãe como ecos covardes, também sentiram as consequências. O constrangimento da festa manchou a imagem da família inteira. Entre os colegas de trabalho e conhecidos, passaram a ser questionados sobre o episódio. A arrogância que antes usavam contra mim agora se voltava contra eles, em forma de comentários irônicos e desconfiança. Perderam a pose, perderam o pedestal em que tanto se apoiavam. E então havia Rafael. Para ele, a consequência foi completamente diferente. Foi como se, ao enfrentar a mãe e me defender sem hesitar, ele tivesse se libertado de anos de submissão disfarçada de respeito. A cada dia que passava, eu via em seus olhos a leveza de quem escolheu o próprio caminho, mesmo que esse caminho contrariasse as expectativas da família.
Ele me dizia constantemente: "Você é minha casa, Lívia. Todo o resto é só ruído." Com ele, aprendi que amor verdadeiro não é o que se proclama em palavras bonitas, mas o que se prova em gestos de coragem. Quanto a mim, a maior consequência não veio de fora, mas de dentro. Eu recuperei algo que vinha perdendo aos poucos, minha autoestima. Durante muito tempo, tentei me moldar às expectativas daquela família, acreditando que, se fosse generosa o bastante, paciente o bastante, talvez me aceitassem. Mas percebi que dignidade não se implora. Não é moeda de troca. E quando finalmente deixei de buscar a aprovação deles, encontrei a versão mais forte de mim mesma. Hoje, quando penso naquela noite e em tudo que se seguiu, não sinto rancor. Sinto alívio. Porque compreendi que minha história não seria escrita pelo olhar de quem nunca me quis por perto. Foi eu quem segurou a caneta o tempo todo. As consequências ficaram claras. Dona Cláudia perdeu o respeito que tanto prezava, o pai de Rafael carregou o peso da própria omissão, os irmãos provaram do mesmo veneno que antes usavam contra mim, e Rafael descobriu a liberdade de ser fiel ao que acredita. Quanto a mim, saí daquela guerra mais forte do que entrei. Fecho esse capítulo da minha vida com a certeza de que o maior presente que dei àquela família não estava em um cheque de R$ 5.000, mas em algo muito mais valioso. A lição de que ninguém pode roubar de mim aquilo que meus pais me ensinaram desde cedo, o valor da dignidade. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!